Carboidratos. Questões do Guia de Estudo do BOC. 1. Após jejum noturno. Hipoglicemia em adultos é definida como uma glicemia de A. Menor ou igual a 70 mg por decilitro. B. Menor ou igual a 60 mg por decilitro. C. Menor ou igual a 55 mg por decilitro. D. Menor ou igual a 45 mg por decilitro. Resposta. C. Menor ou igual a 55 mg por decilitro. Raciocínio. Em adultos, considera-se hipoglicemia clínica quando a glicemia está abaixo de 55 mg por decilitro após jejum. O valor de menor ou igual a 70 mg por decilitro é muitas vezes usado como ponto de alerta ou nível de ação, mas a definição diagnóstica clássica de hipoglicemia em adultos é menor ou igual a 55 mg por decilitro. Valores como 45 mg por decilitro são mais graves, mas não correspondem ao ponto diagnóstico oficial. 2. Os seguintes resultados são de um paciente de 21 anos com lesão nas costas que, de resto, parece saudável. Glicose em sangue total: 77 mg por decilitro. Glicose sérica: 88 mg por decilitro. Glicose no LCR, líquido cefalorraquidiano: 56 mg por decilitro. A melhor interpretação desses resultados é que A. Os valores de sangue total e soro são esperados, mas o valor do LCR está elevado. B. O valor de glicose no sangue total deveria ser maior que o do soro. C. Todos os valores são compatíveis com o indivíduo saudável. D. Os valores do soro e do sangue total deveriam ser idênticos. Resposta. C. Todos os valores são compatíveis com o indivíduo saudável. Raciocínio. Soro versus sangue total. O soro plasma é 10-15% mais alto que o sangue total, devido ao menor conteúdo de água nos eritrócitos. Aqui, 88, soro, maior que 77, sangue total, normal. LCR versus soro. A glicose do LCR costuma ser 60-70% da glicose sérica. 60-70% de 88 mg por decilitro igual 53-62 mg por decilitro. LCR igual a 56 mg/dl dentro do esperado. Questão 3. A preparação de um paciente para o teste de tolerância à glicose, GTT, padrão deve incluir: A. Dieta rica em carboidratos por 3 dias. B. Dieta pobre em carboidratos por 3 dias. C. Jejum por 48 horas antes do teste. D. Repouso absoluto por 3 dias. Resposta: A. Dieta rica em carboidratos por 3 dias. Raciocínio. O teste de tolerância à glicose, GTT ou GTT, precisa que o metabolismo do paciente esteja acostumado a ingerir carboidratos normalmente. Se o paciente estiver em dieta restrita em carboidratos ou em jejum prolongado, o resultado será falso positivo, resposta exagerada da glicose. A recomendação clássica é: 1. Ingestão mínima de 150 gramas de carboidratos por dia por pelo menos 3 dias antes do exame. 2. Jejum apenas de 8 a 14 horas imediatamente antes do teste, não mais. 3. Atividade física normal, sem repouso forçado. 4. Se a glicemia de jejum foi de 90 mg por decilitro, qual dos seguintes resultados de glicemia 2 horas pós-prandial representaria mais de perto o metabolismo normal da glicose? A. 55 mg por decilitro. B. 100 mg por decilitro. C. 180 mg por decilitro. D. 260 mg por decilitro. Resposta: B. 100 mg por decilitro. Raciocínio. Valores de referência. OMS/ADA. Glicemia em jejum normal. Menor que 100 mg/dl. 2 horas pós-prandial. OGTT menor que 140 mg/dl é considerado normal. 140 a 199 mg por decilitro. Intolerância à glicose, pré-diabetes. Maior ou igual a 200 mg por decilitro. Diagnóstico de diabetes mellitus. Avaliando as opções. 55 mg por decilitro. Hipoglicemia. Não normal. 100 mg por decilitro, dentro da faixa normal, bem aceito como valor esperado após 2 horas. 180 mg por decilitro.
Já é alto diagnóstico de intolerância ao diabetes dependendo do contexto. 260 mg por decilitro. Claramente diabético. 5. Uma pessoa saudável com glicemia de 80 mg por decilitro teria, simultaneamente, um valor de glicose no líquido cefalorraquidiano, LCR, de A. 25 mg por decilitro. B. 50 mg por decilitro. C. 100 mg por decilitro. D. 150 mg por decilitro. Resposta: B. 50 mg por decilitro. Raciocínio. A glicose no LCR é tipicamente 60-70% da glicose plasmática sérica. Aqui, sangue igual a 80 mg/dl. 60-70% de 80 igual 48 a 56 mg por decilitro. Logo, o valor esperado mais próximo é 50 mg por decilitro. Alternativas: 25 mg por decilitro, muito baixo, esperado em meningite bacteriana, não em indivíduo saudável. 50 mg por decilitro, dentro da faixa normal, correto. 100 mg por decilitro, maior que o sangue, impossível. 150 mg por decilitro, totalmente incompatível. 6. Um homem de 25 anos ficou nauseado e vomitou 90 minutos após receber a dose padrão de 75 gramas de carboidrato para um teste oral de tolerância à glicose, OGTT. A melhor conduta é: A. Dar ao paciente um copo de suco de laranja e continuar o teste. B. Reiniciar imediatamente o teste com uma dose de 50 gramas de carboidrato. C. Coletar sangue para a glicose e descontinuar o teste. D. Colocar o paciente em posição reclinada, tranquilizá-lo e continuar o teste. Resposta: C. Coletar sangue para a glicose e descontinuar o teste. Raciocínio. O OGTT exige que o paciente retenha a carga de glicose completa para que a interpretação seja válida. Se o paciente vomita a solução, o teste fica invalidado. Os resultados não terão valor diagnóstico. Portanto, não adianta. Dar suco não é padronizado inválida. Recomeçar com outra dose. Errado não segue protocolo. Tentar continuar. Dados sem validade. A conduta correta é interromper o teste e reagendar. No momento do vômito, deve-se coletar sangue para registro e depois descontinuar o teste. 7. O líquido cefalorraquidiano, LCR, para dosagem de glicose deve ser: A. Refrigerado. B. Analisado imediatamente. C. Aquecido a 56 graus Celsius. D. Armazenado em temperatura ambiente após centrifugação. Resposta: B de bola. Analisado imediatamente. Raciocínio. A glicose em amostras diminui rapidamente devido ao metabolismo celular, principalmente leucócitos e bactérias. Por isso, o ideal é analisar imediatamente. Se não for possível, pode ser refrigerado, mas ainda assim há perda progressiva. Aquecer a 56 graus Celsius, opção C, é usado em testes de inativação de complemento, não para glicose. Armazenar a temperatura ambiente, D, acelera ainda mais o consumo de glicose, incorreto. 8. Qual dos seguintes valores de glicemia 2 horas pós-prandial demonstra hiperglicemia inequívoca, diagnóstica de diabetes mellitus? A. 160 mg por decilitro. B. 170 mg por decilitro. C. 180 mg por decilitro. D. 200 mg por decilitro. Resposta: D. 200 mg por decilitro. Raciocínio. Critérios diagnósticos. ADA-OMS. Normal. Menor que 140 mg por decilitro. Intolerância à glicose. Pré-diabetes 140 a 199 mg por decilitro. Diabetes mellitus. Maior ou igual a 200 mg por decilitro em 2 horas pós-OGTT. Avaliando opções. 160 intolerância, mas não diagnóstico. 170 ainda pré-diabetes. 180 limite alto de intolerância, mas não diagnóstico. 200 valor inequívoco, diagnóstico de diabetes. 9. Níveis séricos que definem hipoglicemia em recém-nascidos pré-termo ou de baixo peso ao nascer são: A.
iguais aos dos adultos. B. Mais baixos que os dos adultos. C. Iguais aos de um recém-nascido a termo normal. D. Mais altos que os de um recém-nascido a termo normal. Resposta. B. Mais baixos que os dos adultos. Raciocínio. Recém-nascidos pré-termo ou de baixo peso apresentam reservas de glicogênio hepático menores e metabolismo mais instável. Isso significa que níveis mais baixos de glicose sérica ainda podem ser considerados aceitáveis em comparação com adultos e até mesmo em relação a recém-nascidos a termo. Portanto, o limiar diagnóstico de hipoglicemia em prematuros é mais baixo do que em adultos. 10. Uma mulher de 45 anos tem glicemia sérica em jejum de 95 mg por decilitro e glicemia 2 horas pós-prandial de 105 mg por decilitro. A afirmação que melhor descreve a glicemia sérica em jejum dessa paciente é A. Normal, refletindo degradação de glicogênio pelo fígado. B. Normal, refletindo degradação de glicogênio pelo músculo esquelético. C. Anormal, indicando diabetes mellitus. D. Anormal, indicando hipoglicemia. Resposta. A. Normal, refletindo degradação de glicogênio pelo fígado. Raciocínio. Valores de referência em jejum, ADA. Normal. Menor que 100 mg/dl. Pré-diabetes. 100 a 125 mg por decilitro. Diabetes. Maior ou igual a 126 mg por decilitro. Paciente igual a 95 mg por decilitro. Normal. A glicemia em jejum é mantida pela glicogenólise hepática. Fígado libera glicose na corrente sanguínea. O músculo esquelético armazena glicogênio, mas não contribui para a glicemia porque não possui glicose 6-fosfatase para liberar glicose livre. 11. Mulheres grávidas com sintomas de sede, micção frequente ou perda de peso inexplicada devem realizar qual dos seguintes testes? A. Teste de tolbutamida. B. Teste de tolerância à lactose. C. Teste de tolerância à epinefrina. D. Teste de tolerância à glicose. Resposta. D. Teste de tolerância à glicose. Raciocínio. Sintomas descritos: poliúria, polidipsia, perda de peso clássicos de hiperglicemia ou diabetes. Na gravidez, a preocupação principal é diabetes gestacional. O exame de escolha é o teste de tolerância à glicose oral, OGTT, com 75 gramas, ou 100 gramas em alguns protocolos obstétricos. Os outros testes. Tolbutamida, teste antigo de função pancreática, em desuso. Lactose, avalia intolerância à lactose, nada a ver aqui. Epinefrina, teste metabólico obsoleto, não tem relação. 12. Em jejum, a concentração de glicose no sangue arterial e capilar varia em relação à concentração de glicose no sangue venoso em aproximadamente quantos miligramas por decilitro? A. 1 mg por decilitro maior. B. 5 mg por decilitro maior. C. 10 mg por decilitro menor. D. 15 mg por decilitro menor. Resposta. B de bola. 5 mg por decilitro maior. Raciocínio. O sangue arterial capilar, ponta de dedo, reflete a glicose antes de ser captada pelos tecidos. O sangue venoso já passou pelos tecidos, então sua glicose é um pouco menor. Diferença típica em jejum. Arterial capilar 5 mg por decilitro maior que venoso. Após refeição, essa diferença pode aumentar para 20 a 70 mg por decilitro, porque os tecidos estão captando mais glicose. 13. A conversão de glicose ou outras exoses em lactato ou piruvato é chamada de A. Glicogênese. B. Glicogenólise. C. Gliconeogênese. D. Glicólise. Resposta. D. Glicólise. Raciocínio. Glicogênese. Síntese de glicogênio a partir de glicose. Glicogenólise. Degradação de glicogênio em glicose. Gliconeogênese. Síntese de glicose a partir de precursores não carboidratos, exemplo: aminoácidos, lactato. Glicólise. Via metabólica que converte glicose a piruvato, aeróbio, ou lactato, anaeróbio. 14. Qual dos seguintes valores obtidos durante um teste de tolerância à glicose é diagnóstico de diabetes mellitus? A.
Amostra de 2 horas igual a 150 mg por decilitro. B. Glicemia plasmática em jejum igual a 126 mg por decilitro. C. Glicemia plasmática em jejum igual a 110 mg por decilitro. D. Amostra de 2 horas igual a 180 mg por decilitro. Resposta: B. Glicemia plasmática em jejum igual a 126 mg por decilitro. Raciocínio. Critérios diagnósticos. ADA-OMS. Jejum. Plasma. Normal. Menor que 100 mg por decilitro. Pré-diabetes. 100 a 125 mg por decilitro. Diabetes. Maior ou igual a 126 mg por decilitro. 2 horas após OGTT. 75 gramas. Normal. Menor que 140 mg por decilitro. Intolerância. Pré-diabetes 140 a 199 mg por decilitro. Diabetes. Maior ou igual a 200 mg por decilitro. Analisando opções. A. 150 mg por decilitro está em 140 a 199, intolerância à glicose, pré-diabetes, não diagnóstico de diabetes. B. 126 mg por decilitro, exatamente o valor de corte para diagnóstico de diabetes, diagnóstico de diabetes. C. 110 mg por decilitro, jejum alterado, mas apenas pré-diabetes, não diagnóstico. D. 180 mg por decilitro, também está na faixa de intolerância, não diagnóstico. 15. O monitoramento do controle glicêmico a longo prazo em pacientes com diabetes mellitus de início na vida adulta pode ser melhor realizado medindo: A. Glicemia sérica em jejum semanal a 7 horas. B. Teste de tolerância à glicose. C. Glicemia sérica 2 horas pós-prandial. D. HbA1c. Resposta: D. HbA1c. Raciocínio. Glicemia em jejum, opção A. Mostra apenas o valor do dia, não reflete longo prazo. Teste de tolerância à glicose, opção B. É diagnóstico, não usado para monitoramento. Glicemia 2 horas pós-prandial, opção C. Útil em acompanhamento clínico, mas reflete curto prazo. Hemoglobina A1c, opção D. Reflete a média glicêmica dos últimos 2 a 3 meses. É o padrão ouro para monitoramento de longo prazo. 16. Um paciente com diabetes mellitus tipo 1, insulino dependente, apresenta os seguintes resultados. Teste. Paciente. Intervalo de referência. Glicemia em jejum. 150 mg por decilitro. Referência. 70 a 110 mg por decilitro. Hemoglobina A1c. 8,5%. Referência. 4,0 a 6,0%. Frutosamina. 2,5 mmol por litro. Referência. 2,0 2,9 mmol por litro. Após revisar esses resultados, o tecnólogo conclui que o paciente está em A. Estado estável de controle metabólico. B. Estado de instabilidade, com controle metabólico progressivamente piorando. C. Estado de melhora do controle metabólico, como indicado pela frutosamina. D. Estado de instabilidade, como indicado pela glicemia de jejum. Resposta: C. Estado de melhora do controle metabólico, conforme indicado pela frutosamina. Raciocínio. Glicemia em jejum igual a 150 mg por decilitro, alta, mostra hiperglicemia no momento. HbA1c igual a 8,5%, muito acima do normal, indica controle glicêmico cronicamente ruim, últimos 2 a 3 meses. Frutosamina igual a 2,5 mmol por litro, dentro do intervalo de referência, 2,0 a 2,9, significa que o controle glicêmico recente, 2-3 semanas, está aceitável. 17. Níveis totais de hemoglobina glicosilada em um hemolizado refletem: A. Os níveis médios de glicose no sangue dos últimos 2 a 3 meses. B. Os níveis médios de glicose no sangue da última semana. C. O nível de glicose no sangue no momento da coleta da amostra. D. O nível de hemoglobina A1c no momento da coleta da amostra. Resposta: A. Níveis médios de glicose no sangue dos últimos 2 a 3 meses. Raciocínio. A hemoglobina glicosilada, HbA1c,
Se forma de maneira irreversível pela ligação da glicose com a hemoglobina durante toda a vida da hemácia, 120 dias. Por isso, ela reflete a média da glicemia ao longo de 2 a 3 meses. Não mostra o valor da glicose do dia da coleta, isso é glicemia plasmática. Não mostra apenas a última semana, isso é melhor avaliado pela frutosamina. 18. Qual dessas hemoglobinas glicosiladas é recomendada pelas diretrizes da ADA para o teste em pacientes diabéticos? A. HbA1a. B. HbA2. C. HbA1b. D. HbA1c. Resposta: D. HbA1c. Raciocínio: HbA1a e HbA1b são frações menores da hemoglobina glicosilada, mas não são usadas clinicamente para diagnóstico ou monitoramento. HbA2 não está relacionada ao metabolismo da glicose. É usada para diagnóstico de talassemias, não no diabetes. HbA1c é a forma clínica e laboratorialmente utilizada porque reflete a média da glicemia nos últimos 2 a 3 meses. A ADA recomenda tanto para diagnóstico quanto para monitoramento do controle do diabetes. 19. Um paciente com anemia hemolítica irá: A. Mostrar uma diminuição no valor da hemoglobina glicosilada, HbA1c. B. Mostrar um aumento no valor da hemoglobina glicosilada, HbA1c. C. Mostrar pouca ou nenhuma alteração no valor da hemoglobina glicosilada, HbA1c. D. Demonstrar uma elevação da hemoglobina A. Resposta: A. Mostrar uma diminuição no valor da hemoglobina glicosilada, HbA1c. Raciocínio: a HbA1c reflete a média da glicose nos últimos 2 a 3 meses, porque os eritrócitos vivem em torno de 120 dias. Em anemia hemolítica, a sobrevida dos eritrócitos está diminuída, as hemácias são destruídas precocemente. Como resultado, elas têm menos tempo para acumular glicação. O valor da HbA1c tende a ficar falsamente baixo, mesmo que a glicemia esteja elevada. 20. No uso de métodos cromatográficos de troca iônica, níveis falsamente aumentados de HbA1c podem ser demonstrados na presença de A. Anemia ferropriva. B. Anemia perniciosa. C. Talassemias. D. Hemoglobina S. Resposta: D. Hemoglobina S. Raciocínio: a HbA1c, medida por cromatografia de troca iônica, depende da carga elétrica da hemoglobina. Variantes estruturais da hemoglobina, como HbS, HbC, HbD, HbE, podem coeluir com a fração HbA1c, sendo registradas como se fossem HbA1c. Isso resulta em valores falsamente aumentados ou diminuídos, dependendo da variante. No caso específico da questão, a HbS é a responsável pelo falso aumento da HbA1c nesse método. 21. Um aumento da acetona sérica é indicativo de um defeito no metabolismo de A. Carboidratos. B. Gordura. C. Nitrogênio da ureia. D. Ácido úrico. Resposta: A. Carboidratos. Raciocínio: a acetona é um dos corpos cetônicos, produzidos quando a oxidação incompleta de ácidos graxos. Isso ocorre principalmente quando o organismo não consegue usar adequadamente a glicose como fonte de energia, defeito no metabolismo dos carboidratos, como no diabetes mellitus descompensado ou em períodos prolongados de jejum. Nesses cenários, o corpo passa a degradar gorduras como fonte alternativa de energia, aumentando a produção de acetona, acetoacetato e beta-hidroxibutirato. Portanto, mesmo que os corpos cetônicos sejam derivados do metabolismo de lipídios, sua elevação no soro indica falha primária no metabolismo de carboidratos. Por isso, a alternativa correta é A. Carboidratos. 22. Um lactente, criança em fase de amamentação, com diarreia, está sendo avaliado por intolerância a carboidratos. As fezes apresentaram teste de redução do cobre positivo e pH de 5,0. Deve-se concluir que A. São indicados testes adicionais. B. Os resultados são inconsistentes. Repetir ambos os testes. C. A diarreia não é devida à intolerância a carboidratos. D. Os testes não forneceram informação útil. Resposta: A. São indicados testes adicionais. Raciocínio:
Teste de redução do cobre positivo nas fezes indica presença de açúcares redutores, glicose, galactose, frutose, lactose, típico de má absorção e intolerância de carboidratos. pH fecal ácido, 5,0. Também é compatível com fermentação de carboidratos não absorvidos, reforçando intolerância. Os achados são coerentes entre si, não são inconsistentes. Como o quadro sugere intolerância a carboidratos, o próximo passo é definir qual carboidrato ou enzima está envolvido. Exemplo: testes específicos para lactase, galactosemia, etc. 23. Amostras de sangue foram coletadas no início de uma aula de exercícios e após 30 minutos de atividade aeróbica. Qual das seguintes opções seria mais consistente com a amostra pós-exercício? A. Ácido láctico normal, piruvato baixo. B. Ácido láctico baixo, piruvato elevado. C. Ácido láctico elevado, piruvato baixo. D. Ácido láctico elevado, piruvato elevado. Resposta: D. Ácido láctico elevado, piruvato elevado. Raciocínio: durante atividade física intensa, o metabolismo aumenta a taxa de glicólise. A produção de piruvato aumenta. Como a disponibilidade de oxigênio pode se tornar relativamente limitada nos músculos, parte desse piruvato é convertido em ácido láctico. Resultado esperado: tanto o piruvato quanto o ácido láctico ficam elevados no sangue. 24. Qual é o melhor método para diagnosticar deficiência de lactase? A. Teste do hálito com H2. B. Nível plasmático de aldolase. C. Nível de LDH. D. Teste da D-xilose. Resposta: A. Teste do hálito com H2. Raciocínio: a deficiência de lactase leva à má digestão da lactose. A lactose não digerida é fermentada por bactérias intestinais, produz hidrogênio, H2, que pode ser medido no ar expirado. O teste do hálito com H2 é, portanto, o método não invasivo e mais confiável para diagnóstico. Os outros testes não têm relação direta. Aldolase e LDH são enzimas musculares hepáticas. Teste da D-xilose avalia a absorção intestinal, não digestão da lactose. 25. A diferença no conteúdo de água entre eritrócitos e plasma torna a verdadeira concentração de glicose no sangue total uma função de A. Hematócrito. B. Contagem de leucócitos. C. Contagem de eritrócitos. D. Índices eritrocitários. Resposta: A. Hematócrito. Raciocínio: o plasma contém mais água, 93%, do que os eritrócitos, 70%. Como a glicose é solúvel na fração aquosa, a concentração de glicose no sangue total depende da proporção de plasma e hemácias presentes. Essa proporção é expressa pelo hematócrito. Quanto maior o hematócrito, mais eritrócitos, menos plasma, menor a concentração de glicose medida no sangue total em comparação com o plasma. Assim, para interpretar corretamente os valores de glicose em sangue total, deve-se considerar o hematócrito do paciente. Portanto, a resposta é hematócrito, A. 26. Em uma amostra coletada para análise de glicose plasmática, o fluoreto de sódio A. Atua como coenzima da hexoquinase. B. Previne a reatividade de substâncias redutoras não relacionadas à glicose. C. Precipita proteínas. D. Inibe a glicólise. Resposta: D. Inibe a glicólise. Raciocínio: o fluoreto de sódio, NaF, é utilizado em tubo cinza de coleta de sangue para glicemia. Sua principal função é inibir a enzima enolase, bloqueando a via glicolítica. Isso impede que as células sanguíneas continuem consumindo glicose após a coleta, o que manteria valores falsamente baixos se não houvesse inibição. 27. Qual desses constituintes séricos é instável se uma amostra de sangue for deixada em temperatura ambiente por 8 horas antes do processamento? A. Colesterol. B. Triglicerídeo. C. Creatinina. D. Glicose. Resposta: D. Glicose. Raciocínio: glicose é consumida continuamente pelas células sanguíneas por meio da glicólise após a coleta. A queda pode chegar a 5 a 10 mg por decilitro por hora em sangue total mantido em temperatura ambiente.
Por isso, se a amostra não for centrifugada rapidamente ou coletada em tubo com fluoreto de sódio, que inibe a glicólise, os níveis medidos serão falsamente baixos. Colesterol, triglicerídeos e creatinina são relativamente estáveis por muitas horas em temperatura ambiente. Assim, a glicose é o analito mais criticamente afetado pela demora no processamento. 28. Uma unidade internacional, UI, de atividade enzimática é a quantidade de enzima que, sob condições especificadas de concentração de substrato, pH e temperatura, causa a utilização de substrato à taxa de A. 1 mol por minuto. B. 1 milimol por minuto. C. 1 micromol por minuto. D. 1 nanomol por minuto. Resposta. C. 1 micromol por minuto. Raciocínio. A definição clássica da unidade internacional, UI, em enzimologia é 1 UI igual quantidade de enzima que catalisa a conversão de 1 micromol de substrato por minuto, em condições definidas de ensaio, substrato em excesso, pH, temperatura, cofatores. Mol por minuto ou milimol por minuto seriam valores extremamente altos e impraticáveis para a maioria das reações enzimáticas. Nanomol por minuto é muito pequeno e não corresponde ao padrão internacional aceito. Portanto, a UI é 1 micromol de substrato convertido por minuto. 29. Na determinação espectrofotométrica, qual das seguintes é a fórmula para calcular a absorbância de uma solução? A. Absorptividade vezes caminho óptico, dividido pela concentração. B. Absorptividade vezes concentração, dividida pelo caminho óptico. C. Absorptividade vezes caminho óptico vezes concentração. D. Caminho óptico vezes concentração, dividido pela absorptividade. Resposta. C. Absorptividade vezes caminho óptico vezes concentração. Raciocínio. A fórmula que rege a espectrofotometria é a lei de Beer-Lambert. A igual epsilon vezes B vezes C, onde A igual absorbância, sem unidade, logarítmica. Epsilon igual absorptividade molar, litro vezes mol menos 1 vezes centímetro menos 1. B igual caminho óptico, geralmente 1 centímetro, largura da cubeta. C igual concentração da substância, mol por litro. Portanto, a absorbância é diretamente proporcional à concentração da solução e ao caminho da luz, multiplicados pela constante de absorptividade. 30. O método mais específico para a dosagem de glicose em todos os fluidos corporais utiliza A. Hexoquinase. B. Glicose oxidase. C. Glicose 6-fosfatase. D. Glicose desidrogenase. Resposta correta. A. Hexoquinase. Raciocínio. O método da hexoquinase é considerado padrão ouro para dosagem de glicose, por ser o mais específico e confiável em diferentes fluidos corporais, soro, plasma, líquor, urina. Ele envolve uma reação acoplada. A glicose é fosforilada a glicose 6-fosfato pela hexoquinase, e então a glicose 6-fosfato desidrogenase converte G6P em 6-fosfogluconato, produzindo NADPH, que é medido em 340 nanômetros. A glicose oxidase, B, é bastante utilizada, mas sofre interferência de substâncias redutoras, como ácido úrico, ascorbato e glutationa, sendo menos específica. Glicose 6-fosfatase, C, não é usada em métodos laboratoriais para dosagem. Glicose desidrogenase, D, é usada em alguns glicosímetros portáteis, mas não tem a mesma especificidade e robustez da hexoquinase. 31. Qual dos seguintes é um exemplo de método colorimétrico específico para glicose? A. Ferricianeto alcalino. B. Glicose oxidase. C. Hexoquinase. D. Otoluidina. Resposta. B. Glicose oxidase. Raciocínio. O método da glicose oxidase é um método enzimático e colorimétrico específico para a glicose. A glicose oxidase oxida a glicose, produzindo peróxido de hidrogênio, H2O2. Este, na presença de peroxidase, reage com um cromógeno, por exemplo, odianizidina, ABTS ou outros, produzindo uma cor que é proporcional à concentração de glicose. Ferricianeto alcalino, A é um método redutor antigo, mas não é específico para a glicose, outras substâncias redutoras interferem.
Hexoquinase, C é o método mais específico e usado como referência, mas é espectrofotométrico baseado em NADPH, não colorimétrico. Otoluidina, D é colorimétrico, mas não é específico para glicose, reage com outros carboidratos. 32. Concentrações elevadas de ácido ascórbico inibem a produção de cromógeno em qual dos seguintes métodos de glicose comumente usados? A. Ferricianeto. B. Ortotoluidina. C. Glicose oxidase. Peroxidase. D. Hexoquinase. Resposta: C. Glicose oxidase. Peroxidase. Raciocínio. No método da glicose oxidase, a glicose é oxidada a ácido glucônico e H2O2. Em seguida, o H2O2 reage com um cromógeno na presença de peroxidase, gerando uma cor proporcional à glicose. O ácido ascórbico, vitamina C, é um forte agente redutor. Ele reage com o H2O2 ou com o cromógeno, diminuindo a formação de cor, isso leva a resultados falsamente baixos. Ferricianeto, A, método redutor, interferência de outras substâncias, mas não especificamente pela vitamina C na etapa do cromógeno. Ortotoluidina, B, reage com aldeídos, como glicose, não sofre inibição direta pelo ácido ascórbico. Hexoquinase, D, método de referência baseado em NAD, não sofre interferência relevante da vitamina C. 33. No método da hexoquinase para determinação de glicose, o produto final realmente medido é A. Quantidade de peróxido de hidrogênio produzido. B. NADH produzido a partir da redução de NAD. C. Quantidade de glicose combinada com púrpura de bromocresol. D. Condensação da glicose com uma amina aromática. Resposta: B. NADH produzido a partir da redução de NAD. Raciocínio. O método da hexoquinase é considerado o método de referência para dosagem de glicose. Reação em duas etapas. 1. Glicose mais ATP gera G6P mais ADP, via hexoquinase. 2. G6P mais NADP mais gera 6-fosfogluconato mais NADPH, via G6PD. O NADPH, ou NADH, produzido é medido espectrofotometricamente a 340 nanômetros, e sua quantidade é diretamente proporcional à concentração de glicose. Alternativas incorretas. A. Peróxido de hidrogênio, corresponde ao método da glicose oxidase. C. Bromocresol purple, não é usado na quantificação de glicose. D. Condensação com amina aromática, lembra o método da ortotoluidina. 34. No meio da manhã, os níveis de glicose no sangue caem e estimulam a secreção de qual hormônio? A. Cortisol. B. Epinefrina. C. Glucagon. D. Insulina. Resposta: C. Glucagon. Raciocínio. Insulina, D, é secretada quando a glicose está alta, pós-prandial, para promover captação e armazenamento. Errado. Cortisol, A, pode aumentar a glicose, mas sua secreção é mais ligada ao ritmo circadiano, pela manhã cedo, e situações de estresse prolongado, não é a resposta principal aqui. Epinefrina, B, atua em situações de estresse agudo, luta ou fuga, não no jejum fisiológico da manhã, não é a principal resposta. Glucagon, C, secretado pelas células alfa do pâncreas quando a glicemia cai, estimulando glicogenólise e gliconeogênese, correto. 35. A deficiência desta enzima é a causa mais frequente de galactosemia. A. Glicose 6-fosfatase. B. Galactose 1-fosfato uridiltransferase. C. Galactosinase. D. Uridina de fosfato 4-epimerase. Resposta: B. Galactose 1-fosfato uridiltransferase. Raciocínio. Galactosemia clássica é causada principalmente pela deficiência da galactose 1-fosfato uridiltransferase, GALT. Isso leva ao acúmulo de galactose 1-fosfato, substância tóxica para fígado, rins, cérebro e cristalino, causando icterícia, hepatomegalia, vômitos, atraso do desenvolvimento e catarata. Outras formas raras. Galactosinase, C pode causar catarata precoce, mas é mais branda. UDP galactose 4-epimerase, D muito rara. Glicose 6-fosfatase, A não causa galactosemia,
mas sim doença de von Gierke, glicogenose tipo 1.